E me parece, Thalita, de que a Zambelli não tem saída mesmo, né? A decisão são 10 anos de cadeia e 2 milhões de multa. E o hacker de Araraquara, o Walter Delgatti, pegou 8 anos de cadeia e 2 milhões de multa. É engraçado o seguinte, que assim, o Walter Delgatti, o Brasil deve ao Walter Delgatti a liberdade do Lula. Isso é um fato. Exatamente. Tá? Não tem nenhuma outra perspectiva de análise sobre o Walter Delgatti. Estou dizendo o seguinte, é um fato. O Lula está solto, tornou-se presidente da República por causa do Walter Delgatti. Você, a vida ensina, o jornalismo mais ainda, você não pode reverenciar ninguém. Porque, primeiro, que o Walter Delgatti não fez aquilo pensando em libertar o Lula. Ele fez aquilo para vender, para ganhar dinheiro. Ele tentou vender, entregar para as pessoas para vender. Eu, sinceramente, não sei se ele vendeu para o Intercept, né, que foi quem pegou o material. Mas também não me importa saber. Você sabe que até hoje, se você perguntar para o Leandro Demore se a fonte é o Walter Delgatti, eles não confirmam, né? Todo mundo sabe que é um segredo de polichinelo. Mas se você confirmar, você está cometendo um crime na ética jornalística, que é entregando a sua fonte, né? Então faz muito bem o Demore em dizer que não, nunca confirmei que foi ele. Mas o Walter Delgatti, ele chegou a ser reverenciado, chegou a haver um documentário sobre ele, que circulou na mídia progressista. Assim, mas um documentário laudatório do homem, o mito, a família, né, assim, as boas intenções e tal. E quando eu e muitos outros falam, olha, esse cara fez um bem danado para o país, mas é um pilantra. Um pilantra. Agora, não retiro e é bom que as pessoas se lembrem disso, para também não terem um comportamento hipócrita. O Lula, hoje, é presidente da República, foi solto e é presidente da República por conta do Walter Delgatti. Foi aquele hackeamento nos celulares, nos telefones do Ministério Público, da Força-Tarefa do Ministério Público de Curitiba, que recolheu aqueles milhares, bilhões de dados que foram depois compilados e distribuídos pela imprensa, demonstrando que havia uma manipulação clara, que havia um conluio entre o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, enfim, que foi uma trama, uma conspiração para prender um homem inocente, né? Depois daquilo, tornou-se completamente insustentável as engrenagens, né, que mantinham o Lula preso na Polícia Federal em Curitiba. Então, foi como um dominó caindo sobre o outro. Né? Começaram as sentenças todas a cair, né? Pronto, aí o Lula foi solto, e a partir daí é história, né? Tornou-se presidente da República. Não deixa de ser uma ironia da história que esse mesmo Walter Delgatti, provando que ele sequer teve noção da dimensão do que ele fez para o Brasil e que representou politicamente e como ele estava inserido na história, ele não tem essa dimensão. Ele foi se encarafuchar com essa pilantra dessa pistoleira, da Carla Zambelli, que é uma das excrescências humanas mais escrotas que eu conheci na minha vida. E eu a conheci pessoalmente. É uma pessoa, sabe, assim, uma pilantra, uma pistoleira, né? uma delinquente. Ele foi lá, vendeu os serviços dele para Carla Zambelli e juntos, né, invadiram, hackearam o Poder Judiciário, acho que o STJ, não foi o Conselho Nacional de Justiça, agora eles hackearam e emitiram uma ordem de prisão para Alexandre de Moraes, além de terem roubado os documentos e tal. Enfim, tá aí, vão os dois para Encana, 8 anos e ela 10 anos. Ela está espalhando um vídeo, CNJ, obrigado, Gabriel, foi isso mesmo, CNJ. Ela está espalhando um videozinho dizendo que ela tem vários laudos médicos que provam que ela não vai sobreviver na cadeia. É engraçado, a vida dos homens e mulheres brancos é completamente diferente da vida
dos homens e mulheres pretos, né? Completamente. Você pensou uma mulher negra presa, sei lá, por tráfico de drogas no Morro do Alemão, dando uma entrevista, olha, eu tenho vários laudos aqui médicos que eu peguei no SUS, provando que eu não vou sobreviver na cadeia. Então, portanto, eu não posso ir presa. Sou uma mulher branca, acostumada com todo tipo de privilégio, e uma mulher estúpida, burra, né? Uma excrescência humana, acha que irá sensibilizar alguém que não os seus seguidores idiotas, dizendo que tem um laudo médico que diz que ela não vai sobreviver na cadeia. O Bolsonaro falou a mesmíssima coisa, que ele vai morrer, né? Porque não vai aguentar a cadeia. Meu caro, olha só, o Genuíno foi metido numa cadeia, no Mensalão, se não me engano, em 2013, com um problema cardíaco gravíssimo. Ele estava morrendo na cadeia. E ele não foi fazer chororô, não. Ele tinha, de fato, um médico, informou ao STF, aquele escroto daquele Joaquim Barbosa, e o Joaquim Barbosa achou foi graça, que morra. Que morra. O Zé Disseu foi colocado em prisão e se comportou muito dignamente na prisão durante o mensalão. Não ficou choramingando. E muitos outros petistas foram para a cadeia com dignidade, a exceção do Palocci, né, que fez o papelão que fez. E aí essa turma de fascistas, né, que faz uma louvação à violência e querem todo mundo morto, e quer porrada, e quer meter na cadeia todo mundo, tá? Quando chega a vez deles, eles ficam miando. Então, Carla Sebeli vai cumprir regime fechado. Eu acho que aqui na Colmeia, ou não sei se vai ser mandado para São Paulo, às vezes mandar para São Paulo, que a família é perto. Mas é regime fechado, querida. Você vai ficar numa cela com outras presidiárias. E é bom que você se comporte. Né? É bom que você se comporte, porque a vida na cadeia é dura. Tá? E o Walter Delgatti, né? O cara não teve noção do golaço que fez. Né? Desapareceu, virou uma figura minúscula. Uma figura minúscula. Mas é isso. Mas eu não tenho pena dessa gente, como não tenho pena dessa gente que está presa aqui. Hein? Esses 1000 aí que estão... Os bolsominions que foram pegos no 8 de janeiro. Não tem nenhuma pena, nenhuma pena. O regime que essas pessoas estavam almejando, os protestos dessas pessoas eram que fosse instaurada uma ditadura militar para matar e torturar pessoas, para matar o presidente Lula, para matar o vice-presidente Alckmin, para matar o Alexandre de Moraes. Está circulando desde ontem uma gravação daquele agente federal que fazia parte do grupo golpista, ele dizendo que, assim, que a ideia era matar meio mundo. Era dar o golpe e fazer uma noite de São Bartolomeu. Dar o golpe e matar meio mundo, como foi feito, por exemplo, na Indonésia. Mataram 600 mil pessoas acusadas de serem marxistas. Né? Então, a ideia era matar meio mundo. E essas pessoas, esses santinhos que estão agora aqui chorando, a vovozinha, a dona de casa, com saudade da mamãe, do papai, do filhinho e tal, essas pessoas estavam aqui com os dentes arreganhados, arrebentando tudo, quebrando tudo, tocando fogo, cagando em cima de mesa, enchendo o banheiro de merda, rasgando poltrona, quebrando tudo aqui, tocando fogo em Brasília, para implantar uma ditadura militar. Tenho a menor pena. Eu quero, aliás, que todos morram na cadeia. Não tenho a menor dó. Não sou cristão, não carrego culpa. Então, assim, por mim, morrem todos na cadeia. Essa coisa de anistia, sabe? É só para gente ruim apoiar, é só para trouxa apoiar. Tomara que o governo e o STF não se dobrem essa merda, nem façam nenhum tipo de acordo para reduzir penas desses pilantras, desses bandidos, desses delinquentes.
Tomara. Essa gente não merece perdão. Não pode ter perdão. O Brasil não pode perdoar essa gente. Porque senão vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Eles estão acostumados, historicamente, não as mesmas pessoas, mas assim, essa mesma ideologia, ela está acostumada a renascer a cada processo em que ela é abortada. Né? Você vai, anistia, eles se reorganizam e vão e dão outro golpe. É assim que acontece sempre. Então, não pode ter conciliação com essa gente. Não pode ter presidente da República pregando conciliação, nem ministro do STF, nem ministro de Estado, nem deputado, nem parlamentar, dizendo que não, vamos rever as penas. Não tem que rever. Primeiro é o seguinte, você não pode se intrometer em uma decisão do Poder Judiciário, na dosimetria. Quem é o Congresso para dizer que vai discutir reduzir pena de quem? Para isso que existe o Poder Judiciário, que interpreta, né, o crime a partir do Código Penal, do Código Civil, enfim, a partir dos códigos, dos cânones da justiça. E a partir do crime, dos crimes, cada crime tem um conjunto de sentenças. Esses caras cometeram no mínimo 5 crimes cada um. A doidinha do batom, ela não foi incriminada porque passou batom. Ela foi incriminada. Um dos crimes é porque dano a patrimônio público nacional. O outro é tentativa, né, de acabar com o Estado de Direito. Então, não tem discussão sobre essas penas do STF. Esses delinquentes têm que pagar. E esses outros que simularam têm que pagar também. O Bolsonaro já sabe que será preso, que será condenado, será preso. O que ele está se posando de vítima, ele está tão desesperado, vocês todos sabem, que expôs as vísceras da barriga dele. Ele botou nas redes sociais a barriga dele aberta e as vísceras expostas, para criar uma comoção em torno do seu estado de saúde. Quem é o trouxa que vai cair nisso? Ele se apegou a essa decisão absurda de mandar o Collor ficar em casa? Ele se apegou a essa coisa absurda de mandar o Collor ficar em casa? Né, o STF dando prisão domiciliar para um dos mais antigos delinquentes da República Brasileira, e ele está fazendo isso, ele está se mostrando muito doente, muito doente, muito doente, muito doente, porque quando for condenado, o que vai fazer com um cara tão doente? Se a gente com o Collor permitiu, vamos permitir para ele. É possível que ele consiga, hein? E é possível que ele consiga. O que é um país que tem uma sociedade bovinamente, né, descansada sobre si mesmo, né? E aí vai ficar em casa, vai ficar fazendo live, recebendo pessoas, vai continuar sendo líder da extrema-direita no exílio dentro do país, recebendo as pessoas com tornozeleira eletrônica, morando muito bem, comendo muito bem, curtindo a vida doidado, dando risada na nossa cara. Por isso que isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E se acontecer, nós temos que ter uma reação popular, uma reação da sociedade em relação a isso. Não adianta ficar eu aqui bradando e vocês bradando comigo, não. Tem que ter uma reação. E essa reação tem que vir dos partidos de esquerda. Reação popular, organização popular, né? Manifestação popular tem que ser organizada. Organizada. Vamos ver como é que vai ser isso, hein?